Fala galerinha do ensino médio! Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos começar um conteúdo muito complexo, tecidos vegetais, né? Eu sou o professor Jackson e vamos começar esse conteúdo abordando a introdução da histologia vegetal. O que nós precisamos saber, primeiramente, sobre a histologia vegetal? Que na histologia vegetal, os tecidos vegetais se dividem em dois tipos, os meristemáticos e os permanentes, mas também conhecidos como embrionários e adultos, né? Outra terminologia usada aí comumente, né, pela comunidade científica. Também temos outras denominações, né, que vocês podem encontrar nos livros e em vídeos, mas abordando sobre os tecidos meristemáticos. O que são esses tecidos, professor? Qual a importância deles para a planta? Justamente, olha só o que nós temos. Nos tecidos meristemáticos, eles são divididos em dois, o primário e o secundário. Mas por que, professor, a planta tem que ter dois tecidos meristemáticos? Justamente porque a planta possui, algumas plantas, não todas, elas possuem tanto o crescimento em comprimento, né, para cima e para baixo a raiz, como em espessuras, né, que vai dar o diâmetro, né, o formato, o tamanho do diâmetro da planta, né. Esses tecidos eles são muito importantes porque eles são, se a gente puder fazer uma analogia, uma comparação com o ser humano, né, com os tecidos humanos, eles são praticamente parecidos com os tecidos embrionários, que são aqueles que têm alta capacidade de se multiplicar, de criar novas células iguais, né, através da mitose. Então, é um tecido que está em constante mitose, processo mitótico, né, e eles vão originar alguns tecidos primários, né? Nós vamos ver na sequência. Os tecidos permanentes, eles são tecidos, né, que já não têm essa capacidade de mitose, ou seja, já cessou. Eles já são praticamente um tecido com uma função específica dentro da planta, diferente dos meristemáticos, que ainda não tem função nenhuma, né, dentro da planta. Ou seja, esses tecidos meristemáticos, como eu falei para vocês, eles são indiferenciados, né? Ou seja, eles podem originar qualquer tipo de célula dentro do corpo da planta, né? Diferente dos tecidos permanentes, né? E vamos lá, os tecidos permanentes, eles vão ter praticamente as funções de revestimento, condução, preenchimento, sustentação, né? Que vai dar a longevidade da planta, né? Então vamos lá, abordando mais intrinsecamente esse conteúdo, nós vamos ter as características do tecido meristemático primário, né? Ou o secundário também vai apresentar as mesmas características, que são o quê? São células pequenas, né? Células pequenas. As paredes dessas células, elas vão ser o quê? Elas vão ser grossas? Não, elas vão ser finas, justamente por esse processo de mitose consecutivas, em que a parede da célula ela não consegue, né, ficar muito espessa, então atribui essa característica para ela. Como eu falei anteriormente, vai ter uma constante atividade mitótica, né? E onde é que nós podemos encontrar, professor, esse tipo de tecido meristemático na planta, né? O primário, né? Principalmente na gema apical, né? Nas gemas apical da raiz, né? Essa gema apical também pode ser subapical ou apical radicular, tá? Vocês podem encontrar esses termos aí em livros e em outros cantos, né? E também as gemas laterais, que proporcionam à planta o crescimento em comprimento, né? Do chão em direção à gravidade. Aí eu estou mostrando aqui para vocês essa imagem. Vocês podem observar bem aí, isso é um recorte, né, de um tecido meristemático primário. E lá bem na pontinha, que a gente chama vulgarmente de olho da planta, é justamente lá onde a gente vai encontrar esse tecido meristemático. A gente tem ali, ó, o meristema, que está bem no centro, né, o chamado olho. E também nós vamos ter o quê? A gema lateral, né, que vai estar ali, ó, ao lado da folha, né, que ela vai originar folhas, ramos, né, e também
Na raiz a gente vai ter ali, ó, perto da coifa, né? Mas, professor, o que é essa coifa? A coifa é uma proteção para o sistema meristemático radicular ou subapical. Como a raiz ela cresce em profundidade, ela entra em contato com outros agentes, né? Ou, bactérias, vírus, entre outras coisas que estão no solo. Então, não é legal para a planta perder esse tecido que é muito importante, que tem essa alta habilidade de se dividir e se multiplicar com rapidez, né? Então, como eu falei para vocês, o meristema primário ele vai originar basicamente esses três outros tecidos, né? O procâmbio, né? O procâmbio, a protoderme, que é aquele primeiro revestimento da planta, e o meristema fundamental. O procâmbio, basicamente, ele vai... Por que procâmbio, professor? Justamente pela troca. Olha só, o procâmbio, ele vai, ora, formar o xilema primário, ora o floema primário, né? A protoderme vai originar a epiderme, ou o revestimento da planta. E o meristema fundamental vai originar os tecidos fundamentais, basicamente o parênquima, né? Como vocês podem ver na imagem aí, está muito bem dividido, né? Um corte. Prestem atenção, basicamente aí nas estruturas que eu falei para vocês. Essa estrutura aí já é uma estrutura já mais desenvolvida, possivelmente já tem um desenvolvimento secundário, né? Que a gente vai agora abordar. Então, passado esse primeiro momento, né, do meristema primário, há algumas plantas, né, principalmente as dicotiledôneas, né, e algumas monocotiledôneas, principalmente do gênero Dacreácea e Yucca, elas vão apresentar desenvolvimento secundário. Não são todas as plantas que apresentam desenvolvimento secundário, só essas que eu falei para vocês, né. As suas células, eles sofrem um processo de desdiferenciação. O que é isso, professor? Desdiferenciação. Vocês lembram que o meristema primário ele sofre um processo de diferenciação, se tornando células adultas, ou seja, tecidos adultos? Justamente esses tecidos adultos, alguns, principalmente as células do parênquima, eles têm a capacidade de voltar a ser células jovens, ou seja, voltar a ter a capacidade mitótica anteriormente adquirida, né? Então, ó, vocês podem ver que essas células que são produzidas pelo meristema secundário, elas são enviadas lateralmente, dando, né, toda a espessura ao tronco da árvore, né? Por isso elas também são chamadas de laterais. Observamos esse crescimento aonde? No caule e nas raízes das dicotiledôneas, gimnospermas e algumas monocotiledôneas do gênero Dracaeáceas e Yucca. Não são todas que vão ter, tá, gente? Esse crescimento secundário. Só essas que eu citei agora, né? E por fim, esse meristema secundário, ele vai formar o felogênio e o câmbio, né? Que irão adicionar novos tecidos ao corpo primário da planta. Então, pessoal, basicamente o felogênio origina o suber e a feloderme. Mas o que é isso, professor? Calma, gente, eu vou mostrar para vocês, porque visualizando fica melhor de entender, né? Olhem só. Aqui nós temos o feloderme, né? Ou felogênio, na verdade, que é essa parte mais interior. Para fora você vai ter o suber. O suber é uma camada, né, de células mortas impregnada de suberina, né, uma substância de origem lipídica. E aí ela é responsável, vocês vão ver lá mais na frente, pela proteção, né, de agentes da planta, né? E aí, para fora, o felogênio origina o suber e para dentro o feloderma, né? E o câmbio, para fora, ele vai originar o floema secundário e para dentro o xilema secundário, né? Então, pessoal, só uma coisa aqui para vocês, né? A árvore, o vegetal, ele não é 100% ali essas coisas. Aqui na imagem está ampliada, só que 96% da árvore, ele é xilema, né? Ele é xilema. Então, a gente pode ver que o xilema está em maior quantidade dentro das árvores, né? Então, vamos agora passar para o nosso
exercitando, né? Então, olha só a pergunta que eu coloquei para vocês aqui, ó. No corpo de uma planta superior, qual é o tecido que apresenta numerosas mitoses, sendo sempre formado por células indiferenciadas? Qual será, hein? Vamos ver aí qual é a resposta. É a letra D, meristema primário, justamente porque ela tem alta capacidade de sofrer mitose, né? Olha só a nossa segunda pergunta, pessoal. Sabemos que os meristemas podem ser classificados em primários e secundários. Como exemplo deste último, podemos citar. Qual das alternativas aí você acha que temos um tipo de, meristema? A, B ou C? Vamos lá? Lógico que é a letra C, né? O felogênio e o câmbio vascular. Ok, gente? Então, pessoal, eu deixo aqui para vocês alguns links, de aperfeiçoamento do tema. Esse tema é muito extenso, talvez eu não abordei todos os conteúdos que precisava, mas eu tentei trazer as melhores características, os melhores temas, conteúdos para vocês, mas eu deixei aqui 2 links, de vídeos que você pode encontrar no YouTube. Você vai lá, acessa, Acessem também a plataforma Educa. Você não pode esquecer, lá você vai encontrar vários temas, várias aulas de disciplinas, como essa também, se você quiser assistir novamente. E aí, é só isso que eu tenho para vocês, gente. Muito obrigado pela compreensão e atenção de todos. Tchau!